Oiê, eu sou a Lupanitius e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta sacolinha multiuso para você presentear ou vender ainda neste ano e eu vou te dar algumas sugestões do que colocar aqui dentro. Bora costurar? Esta é uma sacolinha multiuso, dá para usar da forma que você quiser. Eu vou dar aqui neste vídeo dessas 3 sugestões que eu pensei e eu acho bem interessante, mas no papo do vídeo eu explico melhor o que eu pensei e dou também algumas variações a partir destas ideias. Esta é uma peça extremamente versátil, é até difícil definir um título, um nome para esta peça, porque é aquele tipo de peça que você sempre vai arrumar alguma utilidade diferente para ela. Então você pode fazer agora para o final do ano, para presentear, para vender, mas vai poder fazer durante todo o ano. Você pode fazer para você, para sua família, para vender. Você pode usar tecidos com estampas infantis, femininas, masculinas, é uma peça bem legal para fazer para o público masculino. Mas quando eu fui pensar nas características desta peça, eu pensei em algumas coisas específicas para colocar aqui dentro. Então eu pensei no tamanho específico para algumas coisas. E vai estar tudo isso no papo do vídeo, no Instagram e aqui também no YouTube. É uma peça muito prática, muito útil, muito versátil, fácil de fazer, mas com aquela preocupação do acabamento. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz esta sacolinha multiuso. Materiais utilizados. Para a sacolinha, 40 por 100 centímetros no tecido principal. Para os passadores, 35 por 4,5, 2 vezes no tecido de composê. 83 centímetros, 2 vezes de elástico roliço. Passo a passo. Vou começar com os passadores. Dobro o tecido direito com direito e vou passar uma costura com margem de costura de 0,75 centímetros no lado maior. Aqui no meio, eu vou deixar uns 2 dedos para usar a técnica de abertura. Por enquanto, eu não vou costurar as pontas. Aqui eu já costurei toda a lateral e aqui no meio eu costurei com o ponto de maior comprimento da máquina. Na parte da abertura, vinco bem as sobras de tecido. Descosturo. Eu vou deixar a costura bem no meio da peça. Vou fazer isso nas 2 pontas. Vejo para que lado que eu tombei a sobra de tecido para deixar tudo alinhado do outro lado. Eu não vou acertar aqui no meio, porque depois a gente vai virar para o direito. E aí sim eu vou vincar bem o tecido. Eu vou passar uma costura nas 2 pontas, aqui e aqui. Vai ficar assim. Costurei e dei retrocesso para reforçar. Agora eu vou cortar os cantinhos para não ficar com excesso de sobra de tecido. Pela abertura, viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Deste jeito, a costura fica bem no meio, pro lado do avesso, e não vai ter costura em nenhuma das laterais maiores. Agora sim, vou vincar bem o tecido, deixando a costura no meio.
Passo um pouquinho de cola de tecido na abertura para me dar mais segurança e ajudar a posicionar os tecidos corretamente. Dou uns pontinhos à mão para fechar a abertura. Vou repetir este mesmo passo a passo com o outro passador. Vou passar a ferro para ficar bem vincadinho. E os passadores vão ficar assim. Eu vou fazer as seguintes marcações no tecido da sacolinha. Nos dois lados menores, marco 1 centímetro da borda e depois mais 5 centímetros. Então, aqui no total tem 6 centímetros. Vinco bem o tecido nestas marcações. Aqui vai ser a dobra da boca da sacolinha. Com esta barra larga, não vai dar para enxergar o avesso do tecido na boca da sacolinha. Eu agora só vou vincar o tecido, eu ainda não vou costurar, porque deixando vincado agora fica bem mais fácil no final. Eu vou costurar as laterais da sacolinha primeiro. Vou fazer estas marcações e vincos nas duas laterais menores. Também para facilitar, eu vou fazer a marcação dos passadores. A marcação eu faço agora e a costura só no final. Com os tecidos vincados e dobrados na marcação, eu vou marcar 3 centímetros a partir da borda dobrada. Olha aqui pelo avesso o tecido dobrado. Eu estou usando uma caneta fantasminha que apaga com o ferro. Marco também o meio. Vou fechar as laterais. Desfaço todas as dobras da bordinha da sacolinha. Dobro o tecido direito com direito, alinhando bem as bordas. Vou fazer uma costura nas duas laterais com menos de um pé de máquina, com meio centímetro de margem de costura. Aqui eu já costurei as laterais com menos de um pé de máquina. Corto os cantinhos para não ficar com excesso de tecido. Vou passar um zigue-zague para dar acabamento. Isso vai ajudar a não ficar com fiapo de linha aparecendo depois do acabamento pronto. Aqui eu já fiz a costura e o zigue-zague. Diminua a largura do zigue-zague para ele não passar da costura e acabar aparecendo no direito da peça. Viro para o direito. Empurro os cantinhos com algum objeto de ponta arredondada. Abro bem as costuras. E agora sim eu vou passar uma costura definitiva, com 0,75 centímetros de margem de costura, embutindo totalmente a sobra de tecido da costura, dando acabamento perfeito, mesmo para uma peça que não é forrada e sem o uso de viés. E ficou assim. Pelo avesso, olha como fica perfeito, acabamento limpo. Eu acho que esta costura, além de deixar o acabamento perfeito, ainda dá um charme para o direito da peça. Mas, se você preferir, você pode fazer a costura francesa tradicional, onde a sobra de tecido vai ficar pelo avesso e no direito não tem essa segunda costura. Na boca da sacolinha, vou dobrar o tecido naquelas marcações que a gente tinha feito e como já tá tudo vincadinho, fica bem mais fácil. Escolha que lado que você vai tombar o detalhe da costura e daí tombe os dois detalhes na mesma direção.
Já que deste lado eu deixei o detalhe neste sentido, no outro lado eu tenho que acompanhar. Os detalhes vão ficar para o lado de trás e este lado vai ser a frente. Agora eu vou fazer uma costura bem próxima da borda em toda a volta. Aqui eu já fiz a costura e vou aproveitar que estou com a peça pelo avesso para mostrar melhor como o acabamento fica limpo no avesso. Viro para o direito. Ah, olha aqui como ficam os detalhes das laterais, os dois virados para o mesmo lado. Posiciono os passadores nas marcações que a gente tinha feito lá atrás. Eu dobro o passador do elástico ao meio, marcando o centro. Centralizo esta marcação com a marcação da metade que a gente tinha feito da sacolinha. Posiciono o passador abaixo da marcação de 3 centímetros. Prendo com alfinetes. Vou alinhando a borda de cima do passador com a marcação na sacolinha. Vou fazer uma costura na borda de cima e na borda de baixo. Nestes cantinhos, a costura tem que estar bem reforçada. Mesmo em todo o passador, é importante que a costura esteja bem reforçada, porque a gente vai ficar puxando o elástico, forçando o elástico. Então, eu recomendo usar um ponto de comprimento menor para fazer essas costuras e dar bastante retrocesso nos cantinhos. Eu vou fazer isso neste lado e tudo exatamente igual do outro lado. E vai ficar assim. Fiz a costura nas laterais maiores, dando bastante retrocesso nos cantinhos. Nos dois lados. Agora eu vou passar os elásticos usando o passador de fitas. Dou uma volta completa. Vou dar um nó a uns 4 dedos da ponta, unindo as duas pontas. Como detalhe opcional, eu vou colocar uma miçanga em cada ponta do elástico e aí eu vou dar mais um nó para prender essas miçangas. Agora, eu passo o outro elástico partindo do outro lado. Dou toda a volta, dou um nó e prendo as miçangas da mesma forma. Para fechar a sacolinha, é só puxar as duas pontas dos elásticos e também pode dar um lacinho. Uma bolsinha simples, grande o suficiente para colocar sapato e tênis de adulto e que permite ter vários usos. Mesmo não sendo uma peça forrada, tem acabamento impecável, externa e internamente. Deixa aqui nos comentários o que você imaginou que poderia colocar aqui dentro dessa sacolinha. Vamos ver aí quais são as ideias mais criativas. Se você gostou de alguma dica do vídeo, de qualquer coisa, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, ative as notificações para todas as postagens e deixe um oiê para mim aqui nos comentários. Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.